Em um outro destaque, o governo de Donald Trump estaria preparando planos de ataques dentro da Venezuela. Pelo menos foi o que informou a imprensa norte-americana, a emissora NBC News. A emissora destacou que as autoridades militares estão elaborando opções para combater o narcotráfico, que as ações podem começar em questão de semanas. Trump ainda não aprovou, não deu o sinal verde para nenhum plano de ataque, mas mobilizou pelo menos 7 navios de guerra e um submarino de propulsão nuclear com mais de 4.500 marinheiros e fuzileiros navais para uma região muito próxima à costa da Venezuela. Começar essa com o Diego Tavares, que a gente acompanhou, né, Diego? Algumas semanas, ataques pontuais feitos pelas forças norte-americanas, mas em embarcações atribuídas à Venezuela, mas em alto mar. Inclusive, as imagens foram divulgadas. Agora, a informação é que os Estados Unidos estariam preparando um ataque em território venezuelano, né? Isso, naturalmente, poderia inaugurar uma nova fase desse conflito, talvez declaração de guerra? Sem dúvida, Caniato, é muito preocupante, principalmente para nós, brasileiros. Há semanas nós estamos repercutindo a escalada dessas investidas norte-americanas sobre a Venezuela e sempre aparece alguém para dizer, olha, não, isso é um blefe do Donald Trump jamais invadiria a Venezuela, é uma forma de pressionar a China e Rússia para qualquer coisa que seja, e dia após dia nós repercutimos aqui a escalada dessas ações, que começaram lá atrás, quando Donald Trump elevou a categoria de organizações terroristas internacionais os cartéis de drogas venezuelanos. E isso não é só um problema venezuelano, como eu disse, claro, imediatamente quem terá que lidar com essas investidas é Nicolás Maduro, que de certa forma já até mandou sinais, né? Já ofereceu até ajuda a Donald Trump oficialmente para ajudar a combater o tráfico de drogas que sai da Venezuela e entra em solo americano. Mas nós aqui no Brasil, nós temos o nada honroso título de um dos países do mundo que mais tem facções criminosas, cerca de 90 facções criminosas atuando e 12 mais ou menos dessas facções são facções que têm atividades no exterior, ou seja, possivelmente o Brasil se enquadraria nas mesmas características que fez com que Donald Trump empregasse essa investida militar contra a Venezuela. E aí, eu acho que comparando os cartéis de drogas venezuelanos com o primeiro comando da capital, com o Comando Vermelho, na quantidade de atividade, na quantidade de droga exportada, nós teríamos certamente uma possibilidade muito maior de que o Brasil causasse aos Estados Unidos um problema com o tráfico de drogas muito maior do que a própria Venezuela. Então, é muito bom que o governo brasileiro acompanhe muito de perto o que está acontecendo na Venezuela e decida de uma vez por todas declarar guerra ao crime organizado aqui no Brasil. É muito melhor que nós possamos resolver o nosso problema com as facções criminosas do que precisar dessa ajuda quase que compulsória dos norte-americanos. Eu, considerando tudo que nós estamos acompanhando nesse ciclo recente do governo de Donald Trump, não duvidaria nada e não ficaria surpreso se o Brasil se tornasse um próximo alvo dessas investidas de Donald Trump contra o narcotráfico na América Latina. Pois é, levantando uma informação que foi divulgada inicialmente pela NBC News, uma emissora de notícias dos Estados Unidos, trazendo a informação de que as autoridades norte-americanas estariam preparando um plano para atacar a Venezuela sob o argumento de combate ao narcotráfico dentro do país sul-americano. Beraldo, quais são as repercussões, o que se sabe sobre esse plano? Imagino que a NBC começou essa apuração, mas as demais emissoras já devem estar noticiando, ou pelo menos aventando, do que se trata esse plano, né, Beraldo? Zé Caniato, eu até não estou nos Estados Unidos hoje, mas acompanhei esses desdobramentos, mas o sentido, Caniato, é que essa invasão, né, uma eventual invasão à Venezuela, não faria sentido com o discurso de Donald Trump, né? A gente vê claramente Donald Trump querendo ser um presidente, ou pelo menos esse segundo mandato, ser reconhecido como alguém que resolveu grandes dilemas e guerras, né, pelo mundo, e não que iniciou guerras. Então, eu não acredito que haja disposição para uma invasão
e permanência de tropas americanas na Venezuela por um período que tem uma ação que possa ser vista como uma declaração de guerra à Venezuela. O que me parece razoável e possível é que os Estados Unidos façam operações pontuais para desestruturar essa grande operação do tráfico de drogas que acontece, sim, em solo venezuelano. Então, alvos, tanto físicos, instalações, como também pessoas que estão envolvidas nessas operações de tráfico de drogas, eu acho que podem realmente sofrer consequências de uma operação pontual dos Estados Unidos. E aí a gente tem que pensar como é que Nicolás Maduro vai reagir a isso, né? E a reação de Nicolás Maduro hoje é uma reação muito limitada. Quer dizer, terá discursos fortes, terá todo aquele blá 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 que a gente conhece, né? Ele gosta daqueles discursos que duram 2 horas, ele falando sem parar, mas quando há um ataque que vai destruir a fonte de renda que hoje Nicolás Maduro tem, que é com o tráfico de drogas, ele vai se tornando um líder cada vez mais fraco. E aí tem aquele velho ditado, né? Casa onde falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Se o dinheiro parar de fluir ali dentro das lideranças da Venezuela, claramente haverá um embate entre eles que pode enfraquecer Nicolás Maduro e, eventualmente, aí nós percebemos alguma mudança mais significativa nessa estrutura de poder que não só dominou a Venezuela, mas condenou o povo venezuelano à total miséria. Pois é, o Beraldo falou, bom, a reação será limitada, né, de Nicolás Maduro ou da Venezuela. Bom, as forças de defesa da Venezuela estão fazendo treinamentos com civis. Se depois a produção conseguir uma imagem, inclusive, desse treinamento, uma situação, no mínimo, pitoresca. Mas você, Mota, e essa informação que indica um plano para atacar a Venezuela, não em alto mar, não nessas pequenas embarcações que levam cocaína, sobretudo, para os Estados Unidos, seria um ataque em solo, em território venezuelano. Pelo menos essas informações preliminares. Eu acho que a divulgação desse plano faz parte do plano de matar o Maduro de susto, de tensão, fazer com que ele saia lá da cama confortável dele, vá dormir num bunker. Eu acho isso, sinceramente, Canhato, muito pouco provável. Mas não é impossível. Os Estados Unidos conseguem projetar poder do outro lado do planeta, no Irã. Por que não conseguiriam fazer isso no seu quintal? A verdade é que o tráfico de drogas causa uma catástrofe nos Estados Unidos. São mais de 100 mil mortos por overdose todos os anos. Gangues de traficantes, muitas delas formadas por venezuelanos, aterrorizam as maiores cidades dos Estados Unidos. Por que as forças armadas americanas não podem ser usadas para combater essa ameaça? Aqui na América Latina, acontece uma aliança entre traficantes e marxistas. Essa provavelmente é a maior ameaça à liberdade de hoje. Nós já vimos, por exemplo, o presidente da Colômbia subir no pódio das Nações Unidas para dizer que cocaína faz menos mal do que o uísque. Se eu não me engano, ele repetiu alguma coisa desse gênero quando esteve recentemente aqui no Brasil. E vejam vocês, tem 2 ou 3 dias, ele em Nova York subiu num carro de som durante uma manifestação para pedir aos soldados americanos que desobedeçam ao presidente Donald Trump. Está mais do que na hora dos Estados Unidos darem uma resposta para essa insanidade. Pois é, inclusive esse presidente mencionado pelo Mota teve o seu visto cancelado pelas autoridades norte-americanas após participar desse ato em Nova York, um ato simultâneo à reunião que aconteceu na sede da ONU. Mas, Diego, muitas pessoas entendem e já refletiram e até trouxeram análises sobre um cenário hipotético de invasão norte-americana à Venezuela e até a retirada de Nicolás Maduro do poder. Seria uma atitude extrema, mas muitos entendem que
situações extremas requerem atitudes extremas. Você acha que isso estaria no planejamento de Donald Trump? Talvez se utilizar do seu poderio bélico-militar para pressionar a Venezuela e até retirar Nicolás Maduro do poder, ou você acha que isso vai acontecer cedo ou tarde pelas vias diplomáticas? Eu acredito que está, sim, na agenda de Donald Trump essa possibilidade, e aqui eu faço um pequeno contraponto ao Beraldo. Eu concordo que Donald Trump tem em sua agenda ideológica, em sua agenda de promessas de campanha, a pacificação do mundo. Isso vai ao encontro, inclusive, do pleito que ele tem sobre o Prêmio Nobel da Paz. Ele é um dos favoritos a receber uma edição do Prêmio Nobel da Paz, justamente em razão da sua conduta na resolução de conflitos ao redor do mundo, no seu primeiro mandato e agora durante o seu segundo mandato. E resolver a questão da Venezuela não seria inaugurar uma guerra, mas seria resolver a situação de um país que ficou marcado no mundo todo em razão do autoritarismo de um processo eleitoral totalmente fraudulento. O mundo todo assistiu, acompanhou as eleições venezuelanas, acompanhou o show de horrores que foi a perseguição de opositores que Nicolás Maduro empreendeu antes, durante e após o processo eleitoral, e tudo isso marcou o país como uma ditadura sanguinária, que mata o povo de fome, que persegue, mata opositores políticos unicamente para manter o sucessor de Hugo Chávez no poder. Então, talvez a propaganda trumpista poderia oferecer ao mundo não a inauguração de uma guerra, mas a solução do problema democrático de um país. E claro que atrás disso vem também interesses econômicos dos Estados Unidos. Com a redemocratização da Venezuela, ela seria um grande parceiro dos Estados Unidos, um grande parceiro comercial. É sempre muito bom lembrar que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, e isso interessa a qualquer potência, interessa ao comércio de qualquer país. Inclusive nós, brasileiros, seríamos também beneficiados com a resolução do problema venezuelano, com a ascensão econômica da Venezuela. Então, acredito que sim, muito possivelmente está na agenda de Donald Trump oferecer uma solução à Venezuela, tanto do ponto de vista da sua narrativa pessoal, como um pacificador do mundo, quanto do ponto de vista dos interesses econômicos norte-americanos. Pois é, e não faz tanto tempo, Nicolás Maduro participou de uma reunião com jornalistas. Praticamente dá para considerar uma entrevista coletiva, mas na verdade é que ele controla, né, as perguntas que são feitas a ele, e disse que já estava em contato com milhões de milicianos que poderiam reforçar as forças de defesa da Venezuela, inclusive a convocação de civis para reforçarem o exército venezuelano. E aí vazou um vídeo desse treinamento dos civis, e Donald Trump postou justamente esse vídeo, em que mulheres correm em um treinamento segurando as armas, segurando o rifle, e aí, obviamente, você identifica que são pessoas que não têm o preparo físico adequado para entrarem em um conflito, né? E aí isso virou uma piada, isso repercutiu muito, inclusive, nas redes sociais. E Donald Trump fez a publicação na rede social dizendo, olha, ameaça séria, né? Ameaça gravíssima se a Venezuela colocar esse exército para disputar com um exército altamente preparado dos Estados Unidos. A gente não sabe até que ponto isso é um treinamento justamente mirando uma possibilidade de um confronto com os Estados Unidos, mas, Beraldo, a gente precisa colocar a bola no chão, porque assim, se uma guerra fosse declarada, ela demoraria quantas horas, hein, Beraldo? Não tem a menor condição da Venezuela fazer frente ao exército norte-americano, né? Muitos falam, mas e se utilizassem da técnica de guerrilha que os Vietcongues conseguiram derrotar os norte-americanos na Guerra do Vietnã? Muitos acabam trazendo o cenário da Guerra do Vietnã, entendendo que os venezuelanos poderiam derrotar os norte-americanos. A gente precisa falar a verdade, né, Beraldo? Pois é, Canhata, é uma situação completamente diferente e por alguns motivos, né? Primeiro, hoje,
as guerras elas estão sendo travadas com cada vez mais tecnologia, né? Aquilo que você precisava antes, ter lá uma tropa no fronte de guerra, com armamentos, canhões. Então, hoje você está lutando essas guerras de dentro de uma sala com ar-condicionado e um drone altamente equipado com armamentos que vai disparando de forma muito precisa nos alvos que precisam ser destruídos. Então, não há comparação nesse aspecto da tecnologia, da dinâmica de guerra com aquilo que foi a guerra no Vietnã. Outra coisa é a situação do povo venezuelano. Diferente do Vietnã naquela época, o povo venezuelano hoje ele vem sendo humilhado e boa parte da população venezuelana, sobretudo aqueles que, de alguma forma, tiveram mais condições, mais capacidade de ir embora, eles foram embora da Venezuela. Hoje, a população venezuelana que está ali no dia a dia é uma população que está frustrada, humilhada, que é mantida na ignorância e que não tem esses anseios de morrer pelo seu país. É o que a gente vê aqui no Brasil, né? No Brasil, quando a gente observa o recrutamento do Exército, ele perde muito para o recrutamento do crime organizado. Você vê muito mais jovens querendo fazer parte do crime organizado, segurar armas, dispostos a matar ou morrer, porque estão sendo pagos, estão sendo vistos como referências ali naquela comunidade. As meninas ficam todas ali do entorno, ficam todas animadas, porque o rapazinho ali, apesar de muito jovem, está cheio de dinheiro, cheio de ouro, com relógio, com carro, com moto, isso e aquilo, e aí ele vira a grande estrela. E quando você observa aos jovens que estão vestindo a farda, eles são vistos como pobres coitados, que não têm absolutamente a menor chance de vencer o crime no Brasil. E a mesma coisa acontece com a Venezuela. Então, um ataque organizado, preparado, planejado pelo exército norte-americano em cima da Venezuela, que, de novo, não será um ataque para dominação do território venezuelano, será um ataque usando inteligência para destruir algumas estruturas que são importantes, são estratégicas para esse narco-estado que tem diante da liderança, né, ou na liderança dessa quadrilha que tomou conta do Venezuela, Nicolás Maduro. É completamente diferente. Pois é, nós estamos repercutindo um vídeo, foi publicado por Donald Trump, que Nicolás Maduro convocou civis, pessoas da população, para aprenderem a atirar e defenderem o país. E aí, Donald Trump ironizou, né? Fez o post do vídeo em que mostra um treinamento desse tipo, falando que tratava-se de uma ameaça muito grave, né? Uma ameaça seríssima, naturalmente abusando da ironia. Você, Mota, é preciso colocar os pingos nos is e trazer a realidade. Não haveria a menor chance para a Venezuela caso os dois países entrassem em guerra. Não haveria, mas a gente nunca deve subestimar a loucura desses ditadores, principalmente quando eles se dão conta de que está tudo perdido. Basta lembrar o que aquele ditador alemão, cujo nome eu me recuso a pronunciar, fez na Segunda Guerra Mundial, quando a guerra já estava perdida, e a União Soviética invadia a Alemanha, tentava chegar a Berlim. Crianças eram recrutadas para lutar contra os soviéticos. Todo cidadão que colocasse uma bandeira branca na sua janela para impedir que o inimigo invadisse a sua casa era morto pelos próprios alemães. O ditador ordenou a um dos seus ministros que destruísse pontes, usinas de energia, plantas de tratamento de água, ferrovias, porque se ele ia encontrar o seu fim, o povo alemão também ia junto com ele. Então a gente não deve subestimar as loucuras que esse ditador pode fazer. Mas eu tenho certeza que nesse momento os Estados Unidos devem estar preparando algum plano para impedir que isso aconteça, se realmente for o caso de alguma ação direta contra a Venezuela. Pois é, só para a gente fechar esse capítulo, Diego, queria que você trouxesse também sua percepção e se é possível fazer uma projeção
sobre o que faria o Brasil diante de um ataque desse tipo. O presidente brasileiro sempre se coloca como interlocutor em busca da paz, né? Uma figura que poderia fazer a diferença em um eventual conflito. Você acha que poderia ele ser a figura a conversar com as duas lideranças para colocar um ponto final, pelo menos arrefecer os ânimos? Caniato, até algum tempo eu acho que poderia. Sempre bom lembrar que a diplomacia brasileira sempre foi muito respeitada, sempre soube passar para o mundo o bom uso do soft power brasileiro. Então, nossa diplomacia sempre foi tida como uma das mais eficientes. Acontece que no último ciclo, principalmente durante a recente gestão do governo federal, nós abandonamos uma neutralidade que sempre foi costumeira do nosso corpo diplomático e o Brasil passou a adotar posicionamentos controversos em relação aos outros conflitos que aconteceram no mundo, notadamente a exemplo da conduta do presidente Lula em relação ao conflito do Oriente Médio, no qual muitas vezes adotou uma posição incisivamente crítica em relação ao Estado de Israel, fazendo comparações totalmente descabidas sobre a conduta de Israel em sua resposta aos ataques do Hamas, comparando isso com o Holocausto que vitimou tantos judeus no metade do século passado. Então, acredito que hoje o Brasil teria um papel quase que irrelevante na resolução, inclusive deste conflito que se encontra incubado entre Estados Unidos e Venezuela. Inclusive, esse conflito é, de certa forma, fruto da própria ineficiência do Brasil, como o que Celso Amorim chama de liderança do Sul Global. Fosse o Brasil realmente líder do Sul Global ou o grande líder da América do Sul, da América Latina, poderia muito bem ter atuado algumas casas para trás, ter atuado para tentar demover Nicolás Maduro de seus anseios totalitários, poderia ter trabalhado para que a Venezuela tivesse, de fato, eleições mais transparentes e que o resultado real dessas eleições tivesse se concretizado. Se o Brasil não teve a possibilidade de conduzir o processo eleitoral, do qual foi fiador, inclusive, pelo acordo que foi realizado em Barbados, onde o Brasil colocou a sua assinatura como fiador do processo eleitoral venezuelano, se não pôde resolver questões eleitorais, muito possivelmente não tem muito a agregar na resolução de um conflito armado. Pois é, a gente vai seguir monitorando, acompanhando essas movimentações.